Coragem, fé e investimentos. Os bastidores que ninguém conta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Business e Bible, um podcast criado para você, empresário ou que tem vontade de empreender, mas entende que a fé e a estratégia precisam caminhar juntos. Eu sou Sabrina Pacheco. E eu sou Bruno Pacheco e nós somos estrategistas digitais. Mas antes de mergulharmos neste mundo, eu gostaria de agradecer a Solpag, energia solar, energia de quem confia, direto de quem entende. Para mergulhar nesse assunto tão polêmico, nós trouxemos convidados muito especiais para o nosso podcast hoje. Eles que são ex-CLT, empresários, donos da Fávero e Santos Investimentos e especialistas, lógico, no assunto. Então sejam muito bem-vindos, Graciele e Paulo. Vamos então começar a falar um pouquinho sobre fé, coragem e investimento. A gente gostaria de entender um pouquinho da história de vocês, como que é tomar uma decisão baseado em obediência à vontade de Deus. Fiquem à vontade para se apresentar e falar um pouquinho aí da jornada de vocês. Então eu vou começar me apresentando. Eu sou Graciele Fávero. Eu sou consultora de investimentos, casada com o Paulo César, que é o meu sócio. E eu sou o Paulo César, né? Casado com a Graciele, minha sócia, sou consultor de investimentos da Ademicon, especializado em consórcios, créditos de imóveis, veículos e serviços. Isso aí. Contem um pouquinho pra gente como é, né, esse universo de fato, obedecer à voz de Deus a um chamado tão importante e relevante que é na vida de vocês, o chamado de empreender. Então, a gente gostaria de entender como foi essa tomada de decisão, quando vocês entenderam, quando vocês virou essa chavinha aí dentro da cabeça de vocês, assim, no sentido, não, a gente precisa empreender, não, a gente vai montar a nossa empresa e a gente vai ajudar outras pessoas, outras famílias. Como foi isso? Conta aqui para nós. Bem, tudo começa assim com obediência. Obediência não é fácil. A gente precisa estar muito sensível à voz do Senhor. Mas a gente caminha, vai caminhando, vai ouvindo, e aí chega um ponto em que você volta para trás ou você continua caminhando. Então, aonde a gente parou e analisou que a gente tem potencial. A gente não sabe qual, mas o Senhor falou que a gente tem. Então, a gente tem potencial de sermos melhores do que éramos, de ajudar pessoas que estão em volta, e a gente entende que nós ganhando, todos que estão em volta ganham. É um ato de fé, coragem. A gente não sabe qual que é o próximo passo, mas nós sempre falamos que quando a gente dá o passo, o Senhor coloca a estrada, coloca a ponte. Então é a gente entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida e não se contentar com o raso. O raso é muito pouco. Legal. E Paulinho, conta aqui para nós, quando que você entendeu assim, qual foi o momento exato que você falou assim, não, a gente precisa virar essa chave. Como que foi? Compartilha aqui com a gente. Então, Sabrina, Bruno, foi o seguinte, eu comecei a analisar, ficar incomodado com não ter tempo de mesa com a minha família. E isso começou a me incomodar muito. E durante 4 anos eu fiquei assim, sem almoçar, ter tempo de mesa com eles. E isso começou a me incomodar. Comecei a pedir para Deus, Deus, eu não quero mais isso para mim. E eu preciso de uma solução. E eu fui orando, pedindo a Deus, e tudo tem um tempo, né? E quando o tempo chegou também, que eu não conseguia servir também na igreja que a gente pertence, eu falei assim, Deus, abre uma porta. E como a gente já estava nesse ramo como cliente investindo, quando eu recebi uma ligação da minha consultora me convidando para ser consultor. Naquele momento eu entendi que era a hora. Assim, eu vou entrar de cabeça porque o produto ele transformou e mudou nossa vida. Agora chegou o momento de a gente
usar essa ferramenta para abençoar a vida de outras pessoas também. E você entende que foi uma decisão racional ou espiritual? Eu creio que as duas. Um pouco assim, primeiro ali, eu entendi que eu precisava de uma decisão racional, eu precisava de ter uma decisão sem ter medo. Às vezes o medo um pouco bateu. Assim, e agora? Como vai ser? Mas hoje eu olho para trás e falei assim, foi o momento certo que eu consegui, não me faltou a provisão e a gente conseguiu dobrar ainda mais, né, os nossos ganhos e não faltou nada, graças a Deus. Graça, assim, eu gostaria de saber, assim, qual que você soube que, tipo, que foi essa hora dessa virada de chave, assim? A gente nunca tem 100% de certeza. A gente vai na fé, né? Mas quando alguma coisa tá te incomodando, assim, as coisas começam a te deixar desconfortáveis. O lugar onde você está já começa a não te pertencer, não te caber mais. Não te cabe mais. São ideias, são momentos que não te cabem mais. Então, você fala assim, por que é que eu posso estar num lugar não melhor, não é nem essa palavra, mas eu posso fazer algo melhor. Eu posso levar conhecimento, eu posso ajudar as outras pessoas saindo dessa bolha. Então, aquele lugar que ele começa a te apertar. E não faz tanto sentido você levantar, bater ponto, você receber seu salário, você fazer aquilo. Tem muito mais para você fazer. Então, chegou o momento em que a gente olhou um para o outro e falou assim: é agora. É agora esse momento de nós estamos incomodados, esse lugar não nos pertence mais, a gente tem muito mais. Para a gente fazer muito mais, a gente precisa dar um passo para trás, que é sair do nosso conforto. O que é o conforto? É você saber que você fazendo ou não fazendo, você vai receber um salário fixo ali no final do mês. E quando a gente vai para o nosso negócio, é incerto. Se você fizer, você vai ter, talvez não, mas no começo você tem muito para investir, você tem muita coisa para se organizar. Então a gente sai do desconforto, do nosso conforto, para ir para um desafio. Então a gente entendeu que era o momento de dar um passo. Mas e se der errado? Se der errado, a gente vai voltar para onde a gente estava? Então, quer dizer que não é um lugar tão confortável, tão especial assim. Quem não tem ousadia, não acontece. E Gra, conta aqui pra gente, porque o nosso podcast ele é um podcast voltado para empresários e para pessoas que têm esse desejo ardente aí de empreender. E a gente, como você mesmo disse, empreender é um desafio, né? Porque a gente está acostumado com o conforto e a gente precisa lidar com o desconforto. E no meio desse trajeto que vocês começaram e entenderam, não, agora é o nosso momento. Deus chamou vocês e vocês deram um passo de obediência. Como foi lidar assim com a questão familiar, toda a parte do medo da instabilidade? Como vocês lidaram com isso e como vocês lidam até hoje? Porque empreender a gente está sempre com novos desafios. Até para quem tem esse desejo de começar, já começar entendendo como lidar com essas situações da família, o medo da instabilidade, o medo de faltar dinheiro. Como é lidar com tudo isso aí? Fiquem à vontade para nos ajudar. Vou começar aqui a falar e você vai complementar. Tá. Mas é assim, é muito dividido, né? Questão externa, familiar. Tem uns que falam, vai dar super certo, isso mesmo, comece, só comece. E aí tem outros que falam, vocês são loucos? Tem time que tá ganhando, não se mexe. Não, jamais, não façam isso, porque hoje pode dar, amanhã pode não dar, não. Nós respeitamos a opinião de todos e é muito bem-vinda, porque quem vem até a nós e fala é porque nos ama. De um certo modo, tem um cuidado. Mas quem dorme e acorda todos os dias juntos, quem sofre, quem ri, quem come ovo e come picanha, somos nós. Então a decisão tem que partir de nós.
eu agradeço a opinião das pessoas, da família, agradeço mesmo, e eu sei que quem está de fora às vezes tem um olhar diferente, e não talvez jogando contra, é um cuidado, é um amor, Sim. né? Mas se a gente não arriscar, a gente não vai saber. Sim. Eu acredito que 90% das pessoas que deram sucesso, que tiveram um sucesso, empresários, eles começaram arriscando. Teve outros que tiveram ali, né, os seus berços de ouro, mas a grande maioria que deu certo e que está dando certo, foram, meteram a cara, tá? E se eu não tiver amanhã? Eu também não tenho um CLT. Né? Eu vivo, a gente vivia no limite, na pressão, no que nós vamos fazer amanhã. Então, que seja algo para nós, algo que a gente vai construir, que a gente vai deixar um legado e o nosso nome. Sim. Então, assim, primeiro, o Senhor é quem nos deu esse sonho, o Senhor é quem conduz o nosso trabalho e é o Senhor que vai nos sustentar. A gente não vai ter mais problemas? Não, claro que a gente vai. Teremos mais, né? Teremos mais. Comece a empreender, comece a empreender. Mas são problemas que ajudam a gente a crescer. E às vezes do outro lado, a gente olha o nosso lado e não o lado de quem, para quem a gente está trabalhando. E quando você está ali na outra ponta, você põe as mangas aqui e você enxerga tem uma outra visão, que agora eu preciso, eu vou fazer e é nós mesmos e assim nós vamos deixar um legado, com uma história com o nosso nome. Sim. Então, no começo bate aquele medo, eu falei, e agora? Mas assim, como eu senti muito de Deus que era a hora, a gente tem que confiar, né? Falei, Sim. Deus, se Deus fez, porque eu senti que era a hora e eu me arrepiei, eu falei, não, Deus, quando a gente está pedindo para Deus, orando e pedindo uma resposta, a resposta ela vem e a gente não pode ter dúvida. Então, assim, se Deus foi o momento, a hora certa, eu falei assim, ó, vamos para cima e vai dar certo. E tem dado, né, mano? Graças a Deus, tem dado muito certo e é muito gratificante você poder derramar, transbordar. Hoje a gente transborda o produto, né? Então, na vida das pessoas, mostrar para ela que é possível ela também começar a investir, porque a gente fala assim, primeiro você tem que se pagar. Sim. Primeiro se pague. Que é possível você começar um investimento. Que a maioria das pessoas tem a mentalidade que só pode começar quem tem que estar sobrando. Não é sobre sobrar. Sim. É sobre decisão, né? decisão. É sobre escolha, né? E tudo isso que permeia a vida dos empresários, né? Porque ser empresário hoje em dia é você estar decidindo todo o tempo algo, né? Ou seja, sobre um colaborador, ou seja, algum problema dentro da sua empresa, do seu negócio, é sobre decisão, né? E é aquilo que a gente falou agora aqui no começo, né? Sobre coragem, fé e decisões. E assim, no meio dessa jornada, mesmo a gente entendendo que vocês abriram a empresa de vocês, né? A Fávero e Santos Investimento existe justamente por obediência à voz de Deus. Teve algum ponto, em algum momento, assim, que vocês duvidaram de que seria possível? Ou vocês sempre queimaram no coração de vocês, entendendo, não, a gente vai fazer mesmo não tendo essa certeza? Como é e como lidar com isso? Conta pra gente e para as pessoas que estão nos assistindo. Então, assim, primeiro a gente pensa assim, nós não somos capazes, né? A gente sempre dá as nossas desculpas. Tem gente muito melhor, tem gente muito mais inteligente, tem gente muito mais capaz. Mas aí é desculpa. Aí quando a gente vai lá para a Bíblia, a gente vê Moisés. Né? E ele fala ali, bota o outro no meu lugar, eu não sou capaz, eu sou assim, eu sou assado, eu não consigo. Até que o Senhor, ele fica nervoso. Não consigo imaginar isso, mas, né? Eu escolhi você para fazer isso. Então, se você não sabe,
você vai andar com pessoas com alguém que vai saber, e daqui a pouco você vai estar ali fazendo isso da forma melhor. Então, a gente vai com um passo de que nós não sabemos, nós não conhecemos esse mundo, desse outro mundo, mas a gente anda com pessoas que são melhores, que sabem, que conhecem. Então, a nossa ideia é sempre ser melhor, é sempre andar com pessoas melhores do que a gente, para que a gente alcance lugares incríveis. A gente, por obediência mesmo, a gente faz todas as coisas, por amor. Existiram momentos lá atrás que a gente pensou assim, não é o momento. A gente deu alguns passos em falsos, nós abrimos até algumas coisas e não era, aquilo não era o Queimava, momento, né, no coração. Não era o momento, eu acho que não era nem uma questão do momento. Eu acredito que é um Não propósito. tinha propósito. Isso. Eu acho que quando você decide empreender, não tem que ir porque é moda, não tem que fazer porque o meu vizinho se deu bem, aquele meu parente deu bem, abriu aquilo e deu certo. Não, é propósitos. Você vê assim que tem pessoas que fazem coisas que ninguém faz e dá super certo. E tem gente que tá ali no caminho fazendo tudo que os outros fazem e não dá certo, porque não tem um propósito. Sim. Então nós abrimos uma porta, não rolou, não era aquilo não queimava. A gente não pertencia àquele lugar, àquele momento. E então quando a gente ouviu, foi sensível, a gente falou, é isso! Bingo. Agora sim, Isso. bingo, acertamos. Checkmate. E eu acho que, assim, a gente já teve outros convidados aqui, isso sempre é algo que é falado muito aqui, sobre você empreender com propósito, né? Não adianta você querer fazer porque isso é moda ou aquilo ou não, porque empreender você tem que fazer aquilo que você gosta. Então, se você gosta de ensinar pessoas, ensine pessoas. Se você gosta de investimento, que é o caso de vocês, ensine pessoas a realizar sonhos através de investimentos, né? E isso se torna leve, né? E até o nosso último convidado, ele trouxe algo que ele falou assim, quando você acorda na segunda-feira, na segunda-feira animado, energizado, aí você tem certeza que você está cumprindo o seu propósito. Já se você acorda, você fala assim, poxa, mais uma segunda, vou ter que ir lá para minha empresa, ouvir problema de colaborador e ter um monte de BO para resolver, você não está vivendo ainda a plenitude do teu propósito. E viver o propósito é muito lindo, né? E ver ou ouvir a história de vocês é muito legal e motiva as pessoas, né? Então, se as pessoas têm vontade de iniciar um investimento ou até mesmo de se organizar para construir a sua própria empresa, hoje é muito possível. Mas a gente vai puxar vocês aqui ainda um pouquinho porque às vezes as pessoas escutam e falam, nossa, tudo é tão lindo, nossa, eu quero também ouvir a voz de Deus e abrir minha empresa, mas as pessoas não entendem que mesmo durante todo esse processo, existem noites sem dormir, né? Existe aquele momento que você fala, meu Deus, e agora? Isso aqui é muito novo para mim, é assustador. E como lida com esses momentos? Como lidar com esses momentos? Com certeza tem medo, tem pânico, tem estresse. Coração acelera. Sim, com certeza. Você não sabe. Deixa eu falar. Não, tá tudo certo. É porque isso nos transborda. Eu vivo a alegria de estar nesse momento. Existe sim os pontos, né, de sufoco, de medo, porque nós temos filhos que dependem de nós, Claro. nós temos uma moradia para pagar, nós temos gasolina para pôr no nosso carro, nós temos Exato. mercado para fazer, e isso não vai se pagar com Deus abençoe, isso se Sim. paga com dinheiro, então a gente precisa fazer dinheiro. Então, assim, existe eu acho que o começo e o meio, e não terá um fim, mas eu acho que todas as fases quando você começa a empreender, ele é assustador. Ele é sim assustador.
Porque você não sabe aonde você está pisando. Você não sabe para onde você está indo. E agora, o que que nós vamos fazer? Mas sabe o que é legal ali que você falou? Quando chega na segunda-feira, né, você saber se você está alegre para ir trabalhar. Nós não temos segunda-feira. Nós trabalhamos sábado, domingo, feriado, de noite, de madrugada, com muita alegria, porque nós estamos Porque é fazendo, leve, né? porque é leve, porque nós estamos numa missão. A gente entende que nós não estamos num trabalho. Nós não trabalhamos, nós temos uma missão, nós temos um propósito. Então, quando você entender isso, é gostoso. Primeiro, o que que você está fazendo para o outro? O que que você está fazendo? O teu trabalho, ele beneficia só você ou ele ajuda outras pessoas? O que que nós temos, né? Nosso propósito de vida, primeiro, é honrar a Deus e servir pessoas. Então, nós honramos a Deus com o nosso trabalho. Então, se o teu trabalho, ele honra Deus e serve pessoas, você está no caminho. Você está certo. Você vai ter perrengue? Sim. Você vai ter noite sem dormir? Sim. Você vai falar, e agora aquele boleto amanhã? A meta. E a meta? E a meta? E o que que nós vamos fazer para motivar uma equipe? E o que que nós vamos fazer para que todos estejam ali no mesmo clima, no mesmo Na mesma energia, pensamento, na mesma energia Sim. que a gente? O Senhor nos dá as estratégias. Então a gente também não pode, tem que entender que não é pela força do nosso braço. Não vai ser pela força do nosso braço. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, sim. Mudar o ambiente, como vocês Isso, falaram, sim. né? Porque o ambiente ele interfere muito hoje em Isso. dia, né? Muito, E mesas, né? completamente. As mesas aonde você senta, né? Eu acho que isso é bíblico também, né? A palavra nos ensina sobre isso. Isso é estratégico quando a gente fala no mundo dos negócios. Então, mude a sua ambiência e você vai começar a se conectar com pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo Isso. entendimento. E aí é aquilo, né? Quando a gente muda o nosso ambiente, a gente entende e a gente se torna cada vez mais humilde, porque a gente se conecta com pessoas com tanto conhecimento e é tão agradável caminhar com pessoas assim que nos elevam, que nos ensinam. E quando você tem essa virada, eu entendo que é uma virada de chave na cabeça do Exatamente. empresário, né? Sim. Ele muda ali o seu ambiente porque ele entende que ele precisa se conectar com outros empresários, com pessoas com o mesmo intuito e o mesmo propósito, caminhando debaixo da mesma fé e entendendo que nosso trabalho, a nossa empresa existe para servir pessoas e honrar a Deus. Isso. Eu acho que isso também é muito legal e é fundamental para quem quer iniciar nessa jornada, né? Já entender assim, não escolha as suas mesas, porque Deus já preparou elas, né? Mas vamos voltar aqui para o gancho das dificuldades e desafios. Vai lá, Bruno. Vai com calma. Tem um amigo meu que ele fala assim, você falou assim, nós não temos segunda-feira. Tem um amigo meu que ele fala assim, o primeiro story dele, mas assim, bem-vindos a mais uma segunda-feira. Então, todo dia é uma segunda-feira, todo dia você tem que começar um projeto novo, todo dia você tem um desafio novo, todo dia é uma segunda-feira, porque na segunda-feira nós começamos sempre na segunda-feira, você começa uma dieta, você começa uma academia, você sempre começa na segunda-feira, então a partir de nós somos, todos os dias somos Isso segunda-feira. Isso mesmo. Mas ali, pegando de gancho da dificuldade, houve alguma dificuldade financeira, assim, quando vocês começaram? Porque o Não, empresário, ele entra nesse universo achando, agora eu sou empresário, eu posso sair gastando dinheiro a rolê. Que tem muitos empresários que pensam assim, agora eu sou dono da minha própria empresa, posso entrar às 10, sair às 6. E quando você realmente entra no ramo ali, você sabe que você tem que dormir à meia-noite e acordar 1h30 da manhã. Se Sim. você Isso não mesmo. fizer... Não, porque as pessoas, né, a gente precisa ser realista, né? Porque as Sim. pessoas acham assim, nossa, agora eu sou empresário. No YouTube era tão fácil. No YouTube era tão fácil ser empresário, mas assim, houve essa dificuldade financeira. Como que foi, assim, no começo? Porque empreender é desafiador. E como lidar com isso vindo assim? E é aquilo que o Paulo falou, né? A gente tem família, a gente tem filho, a gente tem nossas obrigações. Como que é isso? Então, eu acredito assim, não teve, posso falar, Gama? Bom, Então, fica à vontade. não teve assim uma grande dificuldade assim. A gente aceitou, a gente tinha uma meta, né? Quando a gente começou, a gente tinha uma meta que era de vender 1 milhão.
Eu falei assim, nossa, vender 1 milhão é muita coisa, né? 1 milhão é bastante É dígitos. bastante disso, né? Daí eu falei assim, vamos lá, né? E em uma semana eu passei desse 1 milhão. Eu falei, uau, É possível. é possível. Daí eu falei, nossa, gostei. Eu achei legal esse Achei negócio. legal esse negócio, né? E foi, daí assim, era para 1 milhão, eu tinha que abrir a matrícula, né? Abrir empresa e tal. Daí eu falei assim, quando eu vi, eu só fui fazendo, eu não sabia nem quanto eu ia ganhar. Eu falei assim, eu vou fazendo, e Deus vai abençoando. E quando eu vi que eu parei, a gente tinha vendido 8 bilhões em 3 meses. Que legal. Que bênção, porque não é o que geralmente a gente vê que a gente vê, que a gente parece consultoria, alguma coisa, a gente vê que a maioria dos empresários não tem um norte, todo mundo começa endividado e depois, mas que bom que vocês não foram assim, vocês foram a exceção da regra, como diz. Eu não acredito que nós fomos abençoados. Eu acredito que quando existe um trabalho, não é bênção, é fruto do trabalho, né? O que acontece com muitas pessoas que elas começam a empreender e acham que estão ricas. Sim. Não, Calma. não. É para ficar. Na verdade, riqueza não tem nada a ver com dinheiro, né? Mas as pessoas acham que ali abrir um CNPJ, pá, agora eu estou podendo, eu posso sair. Acordar meio-dia? Não pode? Não, de forma nenhuma. Aí é que o jogo muda. Talvez você fique mais sem dinheiro do que quando você estava Você ali. começou nessa jornada. Sim. Talvez seja ali o momento que você mais não vai ter dinheiro, porque nós investimos. Plantar a semente, né? Nós plantamos, nós estamos regando agora. Então você precisa plantar, regar Para para colher. colher. Eu acho que essa é a questão, né? Porque assim, quando você inicia nessa jornada de empreendedorismo, você não tem essa mentalidade ainda. Ela vem sendo forjada, né? E como foi para vocês? Porque assim, como a gente ouvindo a história de vocês, a gente entende que foi muito rápido, né? O Foi. processo de vocês se tornar. Lógico que a gente entende que teve todo um processo do Paulo de ouvir a voz de Deus, entender que esse era o chamado, né, a esposa ter a sensibilidade de apoiar e falar realmente vamos, porque isso faz toda a diferença. Mas como que é para construir essa mentalidade de calma? Eu preciso investir na minha empresa, no meu negócio, e aí eu preciso plantar, eu preciso regar para que a gente possa colher os frutos de uma empresa bem-sucedida. Como que muda essa mentalidade? O que vocês fizeram? Como foi esse processo? Andar com pessoas que têm o mesmo propósito. Legal. Sozinhos a gente não ia conseguir de forma nenhuma. Então, alguém falou, a gente ouviu, entendeu que era o melhor passo a se dar. Então, andar com pessoas que têm esse mesmo propósito. E a gente foi sensível a isso, entendemos que seria bom para a nossa vida e a gente quis fazer não da mesma forma, né? Porque cada um tem o seu jeito de viver. Mas a gente entendeu que a gente precisava dar um passo para trás para a gente poder pegar um impulso e ir para frente. Então, tem muitas pessoas que começam a sua vida, a sua jornada empreendedora com muito dinheiro. Tá? Ganhou uma herança, vendeu uma casa, vou investir dali. Legal, nós não. A gente entrou com a cara e com a coragem, entende? Mas assim, foi rápido. Está sendo muito legal a nossa jornada. Mas teve muito choro antes. Sim. Muito choro. Muita dor até a gente tomar essa decisão de querer viver dessa maneira. Então, eu entendo que hoje nós estamos colhendo.
Mas nós estamos plantando mais para colher mais. Cada vez mais. Posso falar? Pode falar, Posso não. falar? Pode falar, pode falar. É um podcast de mulheres, eu não sei se vocês conseguiram entender. É muito grande, a gente tem muito assunto, a gente tem muito testemunho, a gente Amém. tem muita coisa linda para contar. É. Então, se 5 horas de deixar, podcast é pouco, né? se deixar, Teremos que fazer um segundo episódio. Mas ali eu gostei de pegar um gancho lá atrás que você falou, quando você falou de Moisés ali, que Moisés não, tipo, não quis correr do barco, né? E agora essa pergunta vai pro Paulinho. Paulo. Como que bate-bola, Ah, tá, sim. Paulo? Bate-bola, jogo rápido. Vamos tomar aqui, senão a gente não fala. Não, então, tipo assim, que Moisés, eu acho que é um dos homens que mais teve fé na Bíblia. Sim. E como é que ele teve muita estratégia para comandar o povo, né? Agora eu queria saber do Paulo, como é que o Paulo faz para equilibrar a estratégia e a fé ali na empresa, porque a gente já entendeu que essa empresa de vocês é um presente de Deus. Sim. Então, como é que o Paulo faz aquele malabarismo da fé e estratégia junto, para não sobrecarregar nenhum e nem outro? Olha, Bruno, o que deu sucesso também na nossa empresa? Que a gente começou como cliente, a gente consome o produto. A gente começou há 2 anos atrás com uma carta de 100 mil. A nossa consultora falou pra gente, quanto que vocês gastam quando vocês saem para sair num lanche, numa pizzaria? E isso ficou martelando na minha cabeça. Ela falou, dá para você começar um investimento de 100 mil com 337,30 por mês. Eu fiquei analisando. Falei, olha, ela falou assim, dá para você deixar de ir uma vez, de sair com a tua família, você não precisa se privar. E só começa. E eu dei esse passo de fé. Eu, assim, às vezes o medo nos limita. Eu vou falar que falou de Moisés, vou falar de Pedro. Pedro foi o único que teve coragem de pisar fora do barco. Sim. Então ele teve uma decisão e uma fé, uma crença. Por mais que a hora que ele olhou para baixo, ele me deu aquilo, mas pelo menos ele teve coragem. Então eu falei, meu Deus, eu preciso dessa coragem, eu vou começar. Daí eu comecei, fiz a segunda carta de investimento de veículo. Temos o nosso carro ali, uma bênção, né, amor? Cheira novo e a gente paga uma parcela super acessível. Então, assim, o produto já transborda na gente. Então, assim, isso, o meu testemunho, o nosso testemunho de vida, a gente usa como estratégia. Porque, assim, não é uma mentira. A gente não vende tabaco, a gente não vende... Então, a gente vende sonhos. Então, assim, e outra, como que você vai vender um produto que você não tem, que você não consome? Sim. Então, isso nos dá autoridade de a gente falar, olha, funciona, dá certo, é possível. Então, É aquilo, né? Fala assim, o fruto do que a gente tem hoje é algo que a gente plantou lá atrás na incerteza também. Né? E hoje a gente pode andar de carro novo porque a gente plantou lá atrás. isso. A gente tomou essa decisão. Né? E eu acho que isso é muito legal. Né? Quando a gente fala de mundo de negócios, sucesso e esse equilíbrio, né? E a Gra trouxe uma fala assim, não foi sorte, nem foi bênção, foi trabalho. E aí isso, eu acho que é ali que vocês nos ensinam sobre equilíbrio de fé e estratégia. Vocês foram com fé, porque foi obediente à voz de Deus, mas vocês também trabalharam muito com estratégias certas para que vocês hoje pudessem, né, serem aí proprietários da Fávero e Santos Investimentos. Então, eu acho que isso é muito interessante para quem nos ouve entender que é possível. Desde que você comece tomando pequenas decisões, né? Pequenas mudanças, né? Exatamente, Sabrina. Assim, todo mundo quer o resultado final, mas ninguém está disposto a pagar o preço. Tudo tem um preço. Sim. Então, se a gente tiver constância, disciplina, eu falo assim para os meus clientes, eles querem ter um resultado rápido, né? Você quer ter resultado, não adianta você ir lá na academia fazer um plano anual lá e uma vez, você não vai ter resultado. A dieta é a mesma coisa, não adianta você, eu preciso emagrecer, daí segunda-feira eu começo.
Uhum. Então, Ainda pode ser hoje. exatamente. E o investimento é a mesma coisa. Se você tiver constância, disciplina, eu falo assim, você compra um lote. Você não vai querer vender no outro mês. Você não vai esperar ele valorizar, você não vai esperar, ter calma, e vai ter fruto. O investimento hoje é a mesma coisa. Primeiro você precisa de ter uma decisão. Você pagando o boleto ali, o boleto a gente fala que é o boleto do bem. A gente vai morrer pagando um boleto. Então pague um boleto que vai te dar benefício, vai te beneficiar. Então, se você tiver disciplina, pagar ele certinho, você vai estar regando e ele vai te dar frutos. Pode ser que seja daqui a um mês, dois meses, 5 meses, igual a gente teve carta contemplada na primeira parcela, na quinta parcela. Então, vamos falar assim, o Paulo teve sorte. Não, o Paulo e a Gra teve decisão. Hoje a gente vive numa era do imediatismo. Tudo é para ontem, tudo tem que ser para ontem. Você manda uma mensagem para uma pessoa, se ela não responde em 2 minutos, aquela ansiedade vem. Já Então, bate, não quero mais, eu quero mais meu falar. Deus do céu. Isso tem mexido muito com a cabeça das pessoas. Ninguém mais quer esperar, ninguém quer mais ter o tempo ali do regar. Você quer plantar e já quer colher. Se você colher, não vai estar bom. Então, precisa-se sempre pensar, planejar, só que também tem que ter atitude. Sim. Né? Não adianta você estar ali, deitar na sua cama e falar, Senhor, me abençoa, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Vá, O meu propósito. vá, faça. Ai, mas não sei, eu tenho medo. E assim, se tiver medo, vá com medo mesmo. Vá com medo, mas faça. O que a gente não pode é se acomodar a achar que o governo, o mundo, tá tudo ruim. Sim. Eu tenho 38 anos. Desde que eu me entendo por gente, eu escuto que o governo tá ruim, que tá tudo ruim, que nada tá bom, que meu Deus, mas a gente decide não participar dessa história. A gente decide fazer Diferente, fazer suas Diferente. escolhas, desenhar a sua trajetória, né? isso. Tudo bem. E falando tudo isso que vocês estão até agora, eu queria saber assim, quando vocês perceberam que essa decisão valeu a pena? Pode ser a Gra primeiro, ou o Paulinho primeiro, assim, ou não sei se vocês têm uma decisão. Ou um grande marco que assim. aconteceu, que assim, esse foi o marco da nossa empresa e isso mudou a nossa cabeça e a gente falou, não, é isso mesmo, vai dar certo. Tem vários pontos, né? Pontos, Tem vários pontos, várias coisas, mas quando você vê que pessoas do seu lado, as pessoas que estão com a gente estão se beneficiando disso, vale a pena. Quando você tá cansado do trabalho, mas vai descansar numa praia, isso vale a pena. E isso não precisa ser... Quando você trabalha sentado de frente para o mar, começa a valer a pena as decisões. Vale a pena. Quando você... É a liberdade geográfica. Liberdade de estar com a família, tudo isso, Sim. né? Quando você tem a possibilidade, né, de estar em lugares onde você jamais estaria por tempo, por Dinheiro. horário, por dinheiro. Então, isso vale a pena, né? O que vale muito a pena é as metas, né, amor, que a gente conseguiu bater. Quando a gente viu, assim, igual em 3 meses de empresa, a gente bateu 8 milhões e ficou em segundo lugar da loja, mas em 3 meses, né? Hoje a gente está, desde setembro, né? Uhum. A gente já está em 12 milhões em negócio. Então, assim, a gente vê que tem propósito, tem sucesso e está abençoando vidas, hein? E pessoas que realmente compram o Paulo César e a Graciele, não a empresa. Às vezes tem cliente que nem quer saber que empresa que é. Então, assim, a gente ter essa credibilidade, as pessoas acreditarem em nós, porque assim, o nosso testemunho realmente é lindo, a nossa mudança de vida, o nosso transbordado produto é o sucesso de todo o negócio. E claro que todo dia de manhã eu acordo já profetizando o dia. Deus,
Eu sou o melhor vendedor do mundo. Eu vou vender hoje e já prepara pessoas que estão precisando do meu produto, que o meu produto é uma solução para elas. Sim, Porque muitas vezes as pessoas pedem uma porta, mas se você não tiver a ação de ir lá e girar a maçaneta e abrir, as coisas não vão sim, acontecer. O que é para você fazer, Deus não vai descer aqui e fazer. sim. Acho que essa frase do Paulinho, ela traz muito assim, ó. A fé, ela não elimina o medo, certo? Eu acho que as pessoas precisam ter esse entendimento. A fé, ela não vai eliminar o medo, mas ela vai te fazer avançar apesar do medo, né? Sim. Então, a fé, ela precisa ser utilizada como um combustível, né? Para as pessoas que querem entrar nesse universo de empreender, de aprender a investir, igual vocês, né, ensinam e ajudam pessoas a fazerem investimentos para realizar seus sonhos e que vocês provam de que é possível, sim, você iniciar o seu negócio com fé, coragem, né, estratégia, lógico, e aquilo de entender que empresário não tem como acordar às 10 da manhã, infelizmente, mas que sim, é possível você ter liberdade geográfica, você poder estar atendendo seus clientes da onde você quiser, poder almoçar com a sua família, eu acho que isso tudo faz valer a pena, né? Faz valer a pena. Claro que, assim, existem momentos em que a gente fala para os nossos filhos, né? Nós temos 3 bênçãos e um disputa atenção com o outro e tal. Ai, o pai tá no celular, ai, a mãe não olha. E a gente ensina eles que existe tempo para todas as coisas. Hoje, agora, nesse momento, nós estamos trabalhando, nós não vamos poder te dar atenção, porque nós estamos fazendo algo aqui, é muito sério o nosso trabalho. Porque quando for para desfrutar, todos vão querer desfrutar. Então, calma, existe um momento do trabalho duro, sofrido, acelerado. Sim. É a hora que o coração dispara, meu Deus, e agora? Agora o que a gente faz? Mas a gente tem o tempo da glória também, Sim. onde a gente vai desfrutar de tudo isso. E a gente ensina para eles que existe tempo para todas as coisas. Agora, quietinho, pare de brigar com seu irmão. Nós estamos aqui atendendo uma ligação, fazendo uma chamada. Precisa gravar um áudio. Precisa gravar um áudio. Fica todo mundo em silêncio, por favor, que eu vou gravar um áudio agora. Depois que desliga. Mas assim, depois a gente vai desfrutar todos juntos. Então, vamos trabalhar todos juntos. A gente fala que a nossa empresa, ela não é o Paulo e a Gra. Não é nós dois. Nós temos uma equipe, nós temos um time. E esse time começa lá em casa. Sim. Os nossos pequenininhos, com a nossa moça, todos eles vestem a camisa, todos eles têm um crachá. Muito E bem. nós saímos para a batalha. A gente fala que a gente sai para a batalha, sim, é uma missão. E todos eles têm que entender. Todos dentro da casa, pode ser que alguém lá fora não queira comprar essa ideia. Mas dentro da nossa casa, nós temos que ter um compromisso. E isso faz muita diferença para qualquer um. Dentro da sua casa, todos têm que falar a mesma linguagem. Ai, agora virou empresário. Não, todos têm que falar a mesma linguagem e orar para o mesmo propósito. Porque se um for para um lado, o outro for para o outro, vai dar atrito. Então, todo mundo tem que andar de mãos dadas, porque no sofrimento, todo mundo estava lá. Então, na bonança, todo mundo vai estar junto. Exatamente. E aí, Paulinho, um conselho que você queira deixar aqui para as pessoas que querem começar a empreender e que elas já iniciem sabendo diferenciar impulso de propósito. Você fala de começar a empreender mesmo. Isso. Não investir, empreender. Olha, eu acho assim, cada um, eu acho, tem um dom, tem que procurar, assim, o teu nicho, não ir muito pela que o vizinho tá fazendo, que as pessoas acham, a grama do vizinho ali tá mais verdinha. Então, aquilo que é pro vizinho não é para você. Então, você tem que tentar entender o que você quer. Qual que é o teu propósito? É você manter no CLT? Porque assim, se você quer viver um extraordinário, você trabalhar das 8 às 18, você vai pagar sua conta, vai pagar sua boleto. Você quer viver o extraordinário, você tem que fazer algo a mais, você tem que andar a segunda milha. Você tem que... ontem era fechamento, né, amor? A gente ficou até 1 hora da manhã, hoje às 5 horas da manhã eu estava acordado.
Então, assim, e eu não sei a hora que eu vou dormir hoje, provavelmente vai à meia-noite. Então, a gente não para. Então, assim, se a gente quer ter resultados, se a gente quer viver o extraordinário, a gente tem que se expor ao ridículo, a gente tem que fazer algo a mais. Não assim, eu sou empresário, hoje eu já tô com a meta batida. Não, eu tô com a meta batida, a gente tá com a mais, só que eu poderia parar, mas não quero. Eu sei Não, onde eu quero chegar. e eu acho que isso é muito interessante, porque as pessoas têm um certo olhar que acaba atrapalhando. As pessoas olham isso como, às vezes, nossa, mas que ganância. E não é ganância. Não. É aquela questão, assim, de você saber que você tem potencial para fazer melhor. Sim. Saber que você consegue fazer além, né? Porque às vezes as pessoas, a gente mesmo, né, como empresário, a gente traça algumas metas pra gente, e às vezes a gente fica tão focado naquilo e a gente precisa entender que a gente consegue ir além, né? E se desafiar para ir além. Eu acho que isso faz toda a diferença e eu acho que isso é o que separa empresários de sucesso e empresários que acabam desistindo no meio do seu caminho, no meio da sua jornada, né? Porque vieram para esse universo achando que, nossa, empreender é muito fácil. E aí, ouvindo vocês falarem, embora vocês, igual o Bruno trouxe, né? Vocês são um caso à parte, a empresa de vocês explodiu muito rápido, mas a gente consegue ver na conversa de vocês que, embora tenha acontecido essa explosão de faturamento aí, se você for olhar hoje para o universo do empreendedorismo, não é qualquer empresa que bate meta de 12 milhões de vendas assim, um espaço tão curto de tempo, mas que olhando para a trajetória de vocês, a gente entende que vocês não têm o medo de avançar. O medo, ele não paralisa. Vocês vão para frente, vocês dão a cara a tapa. E não é desculpa, né? Ter 3 filhos, ter toda uma casa, ter ministério, ter tudo aquilo. É obedecer à voz de Deus, confiar naquilo que ele entregou para vocês e fazer sem medo. Né? Eu acho que, assim, vocês trazem essa grande lição para quem quer começar a empreender e entender, assim, não é fácil, mas é muito possível. Mas assim, eu acho que a gente precisa tirar um pouco esse medo. Não é fácil. É fácil. É fácil. É possível. É bom. É gostoso. É desafiador. Você vai sair da sua zoninha de conforto. Vai dormir 1 da manhã e Você acordar às vai. 5. Sim, mas pra que dormir? O que você faz da meia-noite às 6? Não é nem por isso, sabe? Mas eu acredito que, assim, pessoas acomodadas, elas são reclamadeiras. Elas vê um mundo horrível, negro e... Então, Tudo é assim, difícil para ela. tudo difícil, tudo é um sacrifício. Então, você tem que mesmo colocar o seu tênis e sair correr. Você ficar ali deitado esperando, não vai acontecer. Mas é gostoso. É muito gostoso quando você vê resultado, quando você vê aquele negócio se mover, você vê pessoas sendo mudadas, transformadas por conta do teu trabalho. Meu Deus, Quando cai Pix. por que que eu não vou? Por que que eu não fiz isso antes? Sim. Sabe? Você vê assim, a gente entende que não é nem tanto, a gente fala sobre valores, porque é importante, Sim. as pessoas entenderem que né, Que existem valores. valores e é possível, Sim, né? é possível. Mas assim, não é sobre valores, sobre dinheiro. É sobre o que ele faz, o que tem acontecido, qual a mudança da nossa mente, Sim. aonde a gente quer ir, quanto mais conhecimento a gente quer ter. E esse negócio de não parar de dormir 1 da manhã, acordar às 5, é porque a gente tem sede, a gente quer cada vez mais. Vocês querem ser metidos? Quer se destacar? Não, a gente quer ser melhor do que nós mesmos. Nós mesmos lutamos Isso. contra nós mesmos. Sim. Sabe? Aqueles dois lá que... o Paulinho, ele é bem mais desinibido. Ele já nasceu pronto, eu falo. Já nasceu empreendendo. Paulo nasceu pronto. Mas eu sempre tive um certo medo, uma certa vergonha de me expor, de falar como que eu vou fazer, o que vão pensar de mim. Se a opinião de algum familiar viesse ou de alguma pessoa viesse e não fosse aquilo, eu já ia me destruir. E a gente entendeu que a gente vai caminhar juntos, vai seguir juntos. Claro, o que acontecer com a gente vai espirrar para as pessoas, mas é nosso caminho, é nós que precisamos trilhar. Você achando legal? Não, mas nós vamos ter que trilhar esse caminho. E se
lá na frente, a gente olhar e falar, a gente podia ter ido por outro, a gente aprendeu. A gente cresceu com tudo isso. Então, é muito bom e é possível e é gostoso, sim. É muito gostoso. A gente precisa mudar a mente, mudar esse negócio de... É igual você ter filhos. Meu Deus, que trabalho. Meu Deus, que bênção. Sim. Nós somos abençoados. Nós temos agora, além de ter filhos no nosso nome, nós temos uma empresa no nosso nome. Que vão ter que ficar para os filhos aí. E é uma bênção. A gente precisa trocar esse negócio, mas claro, que é no chão, Sim. tá? Não vão sair por Se aí, desafiando. vou lá na porta, eu vou fazer, Agora eu vou fazer. Calma, né? Tem que ter tudo, tem que ter planejamento. Isso. Se você não planeja, você vai tropicar. E nada melhor do que vocês que são especialistas nesse assunto de investimentos. Então, se você quer começar o seu negócio, né, chama ali no final a Gra e o Paulinho vão deixar o arroba deles, o telefone, vocês conversem melhor com eles. E a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast. E aí a gente quer aí ouvir de vocês agora ou uma frase ou algo que vocês queiram deixar aí para os nossos empresários, para os nossos ouvintes. Vocês entendem assim que é algo que marcou talvez a vida de vocês e vocês queiram deixar aqui como conselho, talvez, para quem quer iniciar nessa jornada, ou seja no de investimento, ou seja no mundo de empreender. Fica à vontade. Nossa. Eu acredito assim que a gente tem que parar e assumir as nossas responsabilidades. A vida de adulto não é fácil, mas a gente tem que sentar e fazer o que precisa ser feito, você gostando ou não. Então você tem que parar, refletir e se pagar. Assim, comecem, porque as pessoas hoje assim, elas falam, não tenho dinheiro para investir. Mas quando vê, ela está gastando 2, 3 mil em fast food, sai sexta, sábado, domingo. É legal, você precisa ter um tempo com a sua família, desfrutar, mas dá para você diminuir. Dá para você, se você fizer com planejamento, dá. As pessoas começam a gastar com cartão, quando vê as pessoas falam assim, nossa, eu gasto 5, 6, 8 mil reais com cartão. Aconteceu com nós, a gente chegou a 12. Falei, não, alguma coisa está errada. Daí a gente, quando foi ver, o que a gente está gastando? Onde está indo? São ralos? A gente tem que eliminar esses ralos. Daí a gente teve a decisão de começar a cortar esse tipo de gasto. Falar assim, agora vamos começar a investir mais. Investir é plantar. Então a gente fala assim, a gente tem uma horta, então a gente está pagando ali, a gente está regando e vai nos dar fruto lá na frente. Então é esse conselho que eu quero deixar para as pessoas e parar de se vitimizar. Assumir a sua responsabilidade. Você cresceu, você é um adulto agora. Então pare de dar desculpas e comece. Não, só comece, perca o medo. Porque assim, nosso produto não é difícil. É só você pagar um boleto. Você não paga boleto para todo mundo que é lado? E os boletos que você paga geralmente não vai te dar retorno. Então esse nosso produto, esse boleto que você vai pagar, vai te dar fruto, vai te dar um retorno lá no futuro. Uau. Gra. Eu aprendi que a obediência e a desobediência, ela tem os seus dois lados e as duas vai acontecer coisas contigo e com a sua família. Então, assim, a obediência, ela vai fazer você e quem está por perto crescer, ter qualidades. E a desobediência vai fazer você voltar para trás, vai ter prejuízos, vão ter pessoas na sua família que vão sofrer por causa da sua desobediência. Então, a gente precisa, sim, pegar a responsabilidade. O que você vai fazer é para você fazer, ninguém vai fazer por você. Então, parar, prestar atenção, parar de viver nesse mundo louco. A gente vive em rotinas tão estressantes e quando você para descansar, você fica ali numa rotina mais estressante ainda, que é rolando no celular, que não vai te levar a lugar nenhum, a não ser um cansaço de mente. É realmente parar, respirar, ficar em silêncio e ver aonde você pode melhorar, o que você pode fazer. Se é o seu momento de empreender, legal, que vá. Mas eu não tenho, vá. Se o Senhor te deu ideia, estratégias, você pode começar do zero. Nós temos
uma conhecida muito íntima, que hoje ela tem uma loja gigante, e ela começou com uma maquininha costurando cueca e calcinha. E hoje ela tem uma loja grande, algo que parece a van. Então, é começar. É você entender o que você precisa dar melhor para as pessoas que estão perto de você. E a gente tem, sim, algo muito forte. É a família. O que é bom para sua família, o que vai fazer de qualidade para sua família. Porque sozinho você não vai em lugar nenhum. Sim. Então, e o que for de bom para sua família, você tem que fazer com a direção de Deus. Não, agora ele me deu a direção, agora eu vou fazer pelo meu braço. Você vai se quebrar, você vai se estrumbicar. Ser humilde, aceitar conselhos de quem é melhor. Que você. De quem é melhor que você. Se você aceitar um conselho de quem não é melhor, e isso não é ser chata, não é querer ser melhor do que ninguém. Não, é você realmente ter uma humildade de querer um conselho de alguém que talvez já tenha passado por uma dificuldade igual a sua e soube resolver. Ou que já está onde você gostaria de estar, né? Isso mesmo. Então, a gente vai enfrentar desafios, a gente vai enfrentar nem todo dia de sol, tem dias que são nublados, tem dias que escuros, mas a gente sabe que existe uma esperança, a gente está no caminho certo. Se você trabalha, você vai ter o fruto do seu trabalho. Show de bola. É isso. Deixa aí, Paulinho, eu vou só pedir para ele deixar o @ de vocês e o telefone, que daí a gente deixa aqui para o pessoal conhecer melhor sobre o trabalho de vocês, o que vocês fazem, como vocês ajudam as pessoas. Deixa aí, Paulinho. É isso aí. O telefone é o DDD 45 99980 7734. Meu @ tá com um pequeno probleminha, mas tá para ser resolvido. É @paulinho.ademicon. O @ da Graciele é @graciele 2ly.favero. Fechou. Antes de eu dar o presente de vocês, Mas olha, Presente? Que chique esse É uma carta de crédito podcast. contemplada? Quase, quase. eu acho que esse podcast aqui, essa conversa, cara, resume, a gente consegue resumir uma frase, que é: obedecer custa caro, né? Tem um preço. Mas se você não tivesse obedecido, custaria a sua identidade. Muito bom. Muito bom. Isso mesmo. Exatamente. Então tá, essas canecas que estão na frente São de são vocês. nosso presente pra Muito vocês. obrigada. Temos mais um outro presente aqui também para Eu achei que ia fazer a parte da decoração. Não, para vocês, ó. Um mimo para vocês. Nossa, obrigada. Obrigado, gente. É um prazer estarmos aqui. É um prazer para a gente contar, né? Poder compartilhar o que aconteceu, o que vem acontecendo com a gente. Se falasse ali para nós há um ano Sim. atrás, que nós estaríamos onde estamos, nós teríamos uma empresa, nós teríamos pessoas para lidar com elas, a gente tá bom, Estão tudo doido. né? Não deixa a gente aqui mesmo, a gente tá quietinho aqui. Tá rasinho aqui, tá gostoso. Tá bom, não tá? Tô molhando só os pés, não tô com vontade. Pra que dor de cabeça? Mas é gostoso. Você pisa ali no lugar e você vai indo, você vai obedecendo, você vai vendo que é possível, você vai tendo desafios, você chora, mas é libertador. Choro é libertador às vezes, Sim. tá? Necessário. E é muito bom. Então, muito obrigada. Nós agradecemos muito pela oportunidade de estarmos aqui. E vamos seguir sempre juntos, firmes na presença do Senhor, ouvindo, sendo obedientes, porque a obediência nos leva a lugares extraordinários, a lugares onde a gente nem imaginou pisar e nem vai imaginar. O Senhor já tem preparado, mas se a gente for sensível, calmo, humilde e obediente. Legal. Então, se você é empresário, empreendedor, gostou desse podcast, já clica aqui embaixo, já ativa o sininho para você não perder nenhum episódio, se inscreve no nosso canal, tá? E já manda aí para um futuro empresário que precisa aprender a obedecer à voz de Deus. Até o próximo. E se tiver muito comentário, vai ter a parte 2.